Isaías capítulo 45. Como foi falado, nós estamos vivendo dias difíceis, dias de lutas, onde essas lutas têm abafado e muito nos corações dos mais fracos a ação de Deus. E isso tem acontecido muitas vezes porque aquele que está com a sua fé, o seu emocional abalados, não conseguem vislumbrar ou perceber a ação de Deus em meio a tantas dificuldades. E o que tem acontecido nesses últimos dias são pessoas que declaram sua fé em Jesus, mas quando a situação aperta, quando a situação foge do controle das suas mãos humanas, se esquecem de Deus, se esquecem do poder que Deus tem e tentam resolver os seus problemas à sua maneira. Mas isso tem acontecido nesses últimos dias porque o povo de Deus em particular não só tem se esquecido que Deus é poderoso, não só tem se esquecido que Deus pode fazer qualquer coisa no tempo dele, como ele quiser, mas nesses últimos dias o povo de Deus tem se esquecido de algo muito crucial, que ajuda e talvez até explique o porquê dessa falta de fé em Deus quando a coisa aperta. O povo de Deus tem se esquecido de quem é. Você tem se esquecido de quem você é. Não somente de Deus que tudo pode fazer. E Ele pode, porque Ele é todo poderoso. Ele é todo poderoso para dizer não a muitos pedidos nossos. Mas talvez o mais crucial nessa caminhada de últimos dias que estamos vivendo, o fator crucial é que o povo de Deus tem se esquecido de quem é. Quem você é? O que você é? Vamos orar ao Senhor. Soberano, amado Deus, glorioso Pai, obrigado, Senhor, por mais uma noite nos trazer aqui à Tua casa para aprender mais do Senhor, para prestar culto ao Senhor. Pai, obrigado por Tua palavra, que assim como o Teu nome está acima de tudo, Senhor. E Pai, nos perdoa porque nós somos falhos, nós somos fracos, temos pecado contra Ti, Senhor. Temos nos esquecido quem somos, temos nos esquecido de tudo aquilo que o Senhor pode fazer. Perdoa as nossas falhas, Senhor. E nos ajuda, dando-nos um coração de carne, a estarmos sempre prostrados diante de tamanha glória, de tamanha majestade, Senhor. E nos faz lembrar todos os dias que o Senhor é o oleiro e nós somos o barro. Nos ensina a cada dia na Tua palavra, Senhor, a entender que a caminhada com o Senhor, ainda que em meio aos problemas, é a melhor coisa que o ser humano pode fazer, é caminhar ao Teu lado. Então eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor venha resgatar aquele ou aquela que por alguma razão, algum momento estava caminhando longe do Senhor. Aquele que nunca caminhou contigo, que possa escutar de maneira clara a Tua voz, e que nessa noite venha reconhecer a Tua grandeza,
como Deus que és, e que também possam olhar para si mesmos e verem o quanto dependem de Ti. Obrigado por mais uma noite, que a Tua palavra poderosa não volte vazia. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Isaías capítulo 45, versículo 9. Isaías 45, versículo 9. A palavra do Senhor nos diz: ai daquele que contende com o seu Criador, e não passa de um caco de barro entre outros cacos. Acaso dirá o barro ao que lhe dá forma: que fazes? Ou, a tua obra não tem alça. Ai daquele, versículo 10, que diz ao pai: porque geras? E à mulher: porque dás à luz? Amados, esse texto, esses 2 versículos, ele nos mostra claramente que quando nós olhamos para nós mesmos e nos comparamos com Deus, nos colocamos na posição de caco de barro, que é isso que nós somos. Fomos feitos do pó da terra, fomos feitos por Deus, e não devemos nos esquecer disso nunca. Precisamos lembrar disso todos os dias. Eu sou barro, Deus é o oleiro. A Bíblia nos fala isso de maneira clara desde o primeiro livro escrito, desde o primeiro livro deixado para nós, o livro do Gênesis, que no 6º dia Deus formou o homem e a mulher do pó da terra. Somos pó. Mas o pó, ele pode se apresentar, ou barro, ele pode se apresentar em pelo menos alguns estágios. E isso ilustra a nossa vida espiritual. E precisamos todos os dias comparar a nossa vida espiritual, como vasos, como barro, como pó, como caco, nas mãos daquele que tudo pode, tudo faz, conforme o conselho da sua vontade. Só que muitas vezes, mesmo admitindo que somos povo de Deus, mesmo sendo filhos do Criador dos céus e da terra, precisamos entender que nessa caminhada de últimos dias, estamos muitas vezes secos, por que não dizer endurecidos. Somos um povo alegre, porque a Bíblia diz que o povo de Deus é um povo alegre. Mas não andamos como tal. Talvez o seu coração nessa noite esteja como esses cacos de barro, entre muitos cacos. E o que você precisa nessa noite, o que nós precisamos aprender nessa noite, é que o Senhor tem que nos moldar. E temos que deixar Ele fazer isso. Deus é todo poderoso para salvar quem Ele quer. No processo de salvação, Deus fez tudo. Enviou Jesus, nos deu a fé para crer nele, ressuscitou o nosso espírito que estava morto, para que pudéssemos entender as Escrituras, entender a voz do Senhor. Mas para que Deus pudesse manifestar mais ainda a sua justiça, depois que Ele nos salvou, Ele nos dá responsabilidades. Ele nos ensina a andar nos seus caminhos, por meio das Escrituras.
O que acontece é que muitas vezes, estamos tão secos como cacos e impedimos a ação do Senhor nas nossas vidas. Porque aquilo que compete a mim, aquilo que compete a você fazer, Deus não vai mover um dedo, porque Ele te deu responsabilidades. Precisamos ser moldáveis, como barro nas mãos do Senhor. Mas você que está aqui hoje à noite, como é que está a sua vida? Como você está representado? Como pó? Seu coração está como cacos de barro? Ou você está de fato como um barro que pode ser moldado nas mãos do Senhor? Ainda no livro de Isaías, no capítulo 30, você pode voltar um pouco. Isaías capítulo 30. Versículo 14. Vamos entender o que é o caco. O caco de barro, entre muitos cacos que o profeta fala. A Bíblia fala em Isaías 30, versículo 14, que o Senhor quebrará como se quebra o vaso do oleiro, despedaçando-o sem nada lhe poupar. Não se achará entre os seus cacos um que sirva para tomar fogo da lareira ou tirar água da poça. Sua vida hoje à noite, o seu coração, ele se encontra como um caco de barro? O que é um caco de barro? Qual a característica de um caco? Ele é duro. Para que ele possa ser moldado, os cacos de barro endurecido, eles precisam ser moídos, triturados. O problema é que quando os nossos corações, nessa vida espiritual desses últimos dias, eles estão endurecidos, a nossa fé na ação de Deus para moer este caco, ou estes cacos, ela não é suficiente para que Deus venha agir. O que é pior? Vamos empurrar, e vamos continuar como um caco em meio de muitos cacos duros, rígidos, sem fé. Precisamos ser quebrantados por Deus. Se você que está aqui hoje, nessa noite, o seu coração se encontra como um caco de barro, você precisa dizer para Deus: Senhor, hoje é o dia. Hoje o Senhor tem que quebrar, tem que moer. Mas vem moer, Senhor, porque eu não aceito mais viver dessa forma. Tem uns até que se aventuram a viver, a empurrar, a levar a vida como um caco. Mas se esquece que o caco, ele corta, ele machuca, ele fere. Pastor, me ajude, como é que eu posso saber se o meu coração, se a minha vida espiritual está como um caco, entre muitos cacos de barro? Se você for uma pessoa orgulhosa, você não era, mas de repente começou a se tornar orgulhoso ou orgulhosa. Se você está vivendo uma vida de incredulidade, não, isso eu não estou. Deixa eu dar um exemplo. Crente vivendo uma vida de incrédulo. Confia em Deus, adora ao Senhor. Situação foge do controle, situação aperta, ele perde as esperanças. Você está como um caco. Religioso demais.
Não, porque domingo eu tenho que me vestir dessa forma, eu tenho que agir dessa forma, porque domingo é o domingo. Mas e os outros dias da semana? Não são dias de culto ao Senhor? São. Mas se você está muito religioso, o seu coração está como um caco dentre muitos cacos. Tradicionalismo. Não, eu sou muito tradicional e eu prefiro, ainda que a Bíblia não fale, seguir os meus preceitos tradicionalistas. Você está como um caco no meio de muitos cacos. E o mais perigoso, falta de temor a Deus. Entenda-se temor aqui, não a reverência, mas o medo. O medo. Pastor, Deus é amor. Não preciso ter medo dele. Deus é amor. Mas quando deixamos de temer ao Senhor, como o próprio Isaías disse, a Ele seja o vosso temor, reverência, e tremor ou espanto, medo, é o que a palavra diz. Quando deixamos de ter medo do Senhor, fazemos o que fazemos. Pensamos o que pensamos. E machucamos os outros como um caco faz. Corta, fere, machuca. Tudo isso, amados, endurece o ser humano. Endurece a consciência. Endurece o coração que um dia o Senhor Jesus fez questão de morrer na cruz para nos dar um coração novo. E todas essas coisas endurecem o coração do povo de Deus. Paulo, quando escreveu a Timóteo, alertou a ele a respeito da consciência. Ele diz: cuidado, porque algumas práticas vão endurecer a consciência. Cuidado com isso, Timóteo. Muito cuidado. Hoje o crente, muitas vezes, não tem mais uma consciência sadia, porque a consciência está dura. O caco, ele representa a pessoa que, mesmo sendo religiosa, está endurecida, está quebrada, não reconhece seus erros, coloca a culpa nas pessoas e começa a se achar de vítima. Se você está assim, Deus está falando com você nessa noite. Há uma solução para você. A pessoa que está como um caco, ela acha que já está formada e moldada. E pior, não precisa ser transformada ou mudada. Está tudo bem. Eu mudar? Não, quem mude é você, mas eu não. Não passa de um caco. Pois deixa eu te dizer, até que você seja totalmente quebrado novamente e reconheça que precisa do Senhor, você vai continuar como um caco. Paulo, o apóstolo, ele é um exemplo de uma pessoa que se enquadrava nessas características de caco. Ele era religioso, ele era orgulhoso, tinha uma fé dura no que era errado, porque eram seus princípios de homens. Mas Deus, o que foi que fez na vida daquele homem? Deus transformou. Deus agiu na vida daquele homem. E Deus quebrou aquele homem de uma forma que, mesmo sendo crente, Deus continuou quebrando. No aconselhamento bíblico, eu sempre lembro logo nos primeiros encontros. Eu sempre provo, biblicamente, como é que está o amor da pessoa aconselhada. E quem já fez aconselhamento, ou quem está fazendo, sabe muito bem desse teste. E percebe como Paulo, mesmo se aprofundando na palavra do Senhor, mais ainda Deus quebrava a sua vida.
Quanto mais ele conhecia da palavra, mais ele deixava Deus agir na vida dele. Deus quebrava aquele caco duro. Até a morte, Paulo foi moído. Crente. Fiesta Prata, placa AKS 2416. Por favor, está tomando uma vaga ali na garagem e você precisa ir lá. Deus quebrantou a vida de Paulo. Moeu ele até transformá-lo em pó, para ser transformado num novo homem. Davi, homem segundo o coração de Deus. Olha o que ele disse certa vez. Abra sua Bíblia lá no Salmo 22, versículo 15. Homem segundo o coração de Deus. Salmo 22. Livro dos Salmos. O Salmo é o 22, versículo 15. Salmo 22, versículo 15. Secou-se o meu vigor, como o quê? Um caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca, assim me deitas no pó da morte. Davi, homem segundo o coração de Deus, precisou ser quebrado. Deus o quebrou. Mas Deus só o quebrou quando ele reconheceu que precisava ser quebrado. Se ele perseverasse na firmeza do seu orgulho, Deus o deixaria como um caco. Precisamos dizer, Senhor, precisamos reconhecer, Senhor, eu sou um caco. Eu preciso ser quebrado, Senhor. Porque como um caco, o Senhor não tem como moldar a minha vida, não tem como. O caco é duro, Senhor. Então o Senhor tem que quebrar. E você precisa dizer para Deus, quebra, Senhor. Quebra a minha vida, quebra o meu coração, porque eu sou um caco. Mas o barro também tem uma outra característica, que é a característica de pó. E se você voltar lá, a sua Bíblia, para o livro de Isaías, capítulo 26. Profeta Isaías, no capítulo 26. Você só tem a opção, confiar ou confiar. Porque olha o que Deus faz. Isaías 26, versículos 4 e 5. Confiai no Senhor perpetuamente. Por quê? O Senhor é Deus, é uma rocha eterna. Olha o que ele faz, versículo 5. Porque ele, o Senhor, abate os que habitam no alto, na cidade elevada. Abate-a, humilha até a terra e até ao pó. A característica do pó é que ele é seco. E se ele não for molhado, também não tem como moldar, não tem como ser moldado. O pó precisa de um pouco de água. E quando nós estamos secos, somos como pó da terra, mesmo com carne, mas o nosso coração está como pó da terra. O pó facilmente ele é levado de um lado para o outro. O pó facilmente é dispersado, ou é disperso pelo vento. O pó não tem forças. O pó é pó. E muitas vezes, como pó, você quer ser moldado pelo Senhor, mas está faltando água. Temos dois recursos que ajudam esse molde do Senhor.
a água que escorre pelos nossos olhos, em muitas lágrimas. Hoje o povo de Deus não chora mais, são poucos os que choram. Não, porque eu sou forte, eu sou orgulhoso, eu não choro. Tem que chorar. O povo de Deus tem que chorar muito. A Bíblia fala, e foi dito hoje pela manhã, que é o Senhor quem vai enxugar toda lágrima. Mas é na glória. Enquanto estivermos aqui, temos que chorar e confiar no Senhor. Porque se o nosso coração está como pó, Deus não pode moldar se não houver água. E as primeiras águas têm que ser do nosso choro. Porque o nosso choro significa que reconhecemos que somos pó. E aí é que entra uma segunda água, que é a água da palavra de Deus. Porque eu reconheci, você reconheceu que você é pó. E você se prostrou. Os profetas, os homens de Deus antigamente, quando adoravam ao Senhor, a Bíblia diz que eles se cobriam com sacos, cinzas na cabeça, se prostravam no chão e ali pranteavam, choravam. Deus Todo-Poderoso, eu sou isso, eu sou pequeno, o Senhor é grande e eu sou pequeno. E essas lágrimas iriam purificando aqueles homens. E as águas de Deus chegavam e Deus moldava. A Bíblia fala no Salmo 42. Volte lá para o Salmo 42. Últimos dias, amados, dias de reflexão, dias de oração, nós precisamos deixar Deus moldar nossas vidas. Temos que sair da mesmice, temos que sair, temos que movimentar, temos que deixar Deus agir. O desejo do salmista no Salmo 42, versículos 1 e 2. Diz assim a palavra do Senhor: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Olha só, versículo 3, a primeira parte. As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite. Anseio pelas águas de Deus, mas precisamos chorar, porque muitos estamos como pó, e precisamos chorar. Precisamos chamar a Deus, derrama também tuas águas, Senhor. Você cantou aqui, mas espero que não seja somente um cântico, mas um desejo de Deus. Senhor, move as águas. Como aqueles enfermos que tinham esperança quando chegava naquele tanque, para que o Senhor pudesse mover as águas. Peça para que Deus mova as águas de salvação na sua vida. Peça, comece a pedir a Deus: Senhor, derrama da tua água, da tua palavra na minha vida. E vem moldar, Senhor, porque estou como pó. A palavra de Deus e as lágrimas tornam as nossas vidas mais moldáveis. As lágrimas que derramamos são úteis para o reconhecimento de quem nós somos. Mas as águas que Deus derrama, a água que Deus derrama, é útil para que Ele possa moldar o seu coração e a sua vida espiritual, se estiver como um pó. Davi sabia, ele entendia que a estrutura dele era como pó. Ele diz no Salmo, ele fala: Senhor, obrigado, é um agradecimento, porque o Senhor não nos retribui conforme as nossas iniquidades, porque sabe da nossa estrutura e que nós somos pó. Mas muitas vezes a situação muda na sua vida e você se esquece que você é pó. Se estiver se sentindo como pó nessa noite, deixe Deus molhar sua vida com a água da palavra, em nome de Jesus. Mas, amados, tem o barro propriamente dito. Volte lá para Isaías. Isaías capítulo 64. E deixe Deus falar contigo. Isaías capítulo 64.
versículo 8. Isaías 64, versículo 8. Mas agora, ó Senhor, Tu és nosso Pai. Nós somos o barro e Tu o nosso oleiro. E todos nós, obra das Tuas mãos. O barro é a massa de pó, é a argila, junto com a água. Na medida certa, pode ser moldado. A Bíblia nos instrui a sermos como vasos de barro. Mas não vasos quaisquer, mas vasos nas mãos do oleiro. Tem muito vaso agindo por conta própria. E esse vaso jamais será vaso de honra, jamais será vaso usado por Deus. Nós conhecemos muito bem Jeremias capítulo 18, quando Deus traz a ilustração do oleiro, que ele molda, ele está fazendo um vaso, e ele percebe que aquele vaso não saiu do seu agrado. Então depois o oleiro vai lá e quebra. Ele quebra aquele vaso que ele fez. E ele faz de novo. E a Bíblia nos ensina que Deus faz assim nas nossas vidas. Só que o nosso problema é dizer para Deus: Senhor, eu não quero que o Senhor quebre isso, eu não quero que o Senhor tire aquilo. Quando nós confiamos em Deus como vasos, na mão, como barro mesmo, na mão do oleiro, a gente pode dizer para Deus: Senhor, pode quebrar o que o Senhor quiser. Se tem uma alça defeituosa, quebra, Senhor. Se as duas estão defeituosas, quebra, Pai. Se a base do vaso está quebrado, está ruim, quebra, Senhor, e faz de novo. Senhor, se o vaso está completamente ruim, quebra e faz de novo. Mas para que Ele possa fazer isso, nós precisamos dizer: Senhor, derrama continuamente das águas que vêm da Tua palavra. Senhor, fala comigo por meio da Tua palavra, Senhor. Eu quero ouvir, Senhor, a Tua voz, mas quero entender mais a Tua palavra. Não sei como tomar decisão, Senhor, mas vou buscar na Tua palavra. Senhor, não entendo aquilo que li, mas acredito porque é Tua palavra. E isso a palavra vai te limpando, a palavra vai umedecendo. E Deus vai moldando, Deus vai trabalhando. É assim que Deus faz. Você tem que permitir. Tem que permitir que Deus molde seu temperamento, suas atitudes, seu caráter, porque ainda dá tempo. Dá tempo. Se você está aqui hoje, está vivo, está ouvindo isso, dá tempo. E que bom que você está ouvindo tudo isso hoje. É sinal de que Deus te ama tanto e está dizendo: olha, meu filho e minha filha, dá tempo. Eu quero moldar suas atitudes, seus pensamentos, seu caráter. Mas você tem que deixar. Você tem que deixar. Eu não tenho dúvidas que todos nós já estivemos como um caco que precisou ser triturado como pó, que com lágrimas precisou para ser moldado. Mas Deus quer que você seja como um barro no ponto certo, para que Ele possa trabalhar em você. Porque se você estiver como um caco e você não quiser, Deus vai dizer: tudo bem. Você vai continuar ferindo os outros, vai continuar se ferindo, e isso não é bom para a sua vida. Se você quiser, você vai continuar como um pó, ser levado de um lado para o outro, todo vento de doutrina, todas as opiniões, não vai ser constante, não vai ser firme nos seus caminhos. Se você quiser, Deus vai dizer: olha, tudo bem. Se é isso que você quer, tudo bem. Mas se você quiser ser como um barro, como um vaso nas mãos do oleiro, Deus também vai dizer para você: tudo bem. Agora deixe comigo.
porque agora sou eu quem vai guiar sua vida. Santo e amado Deus, como precisamos de Ti, ó Pai. Como precisamos ser moldados todos os dias. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Senhor, para dizer que só o Senhor é Deus. E que o Senhor pode, Senhor, fazer o que quiser com as nossas vidas, porque tudo o que o Senhor faz é sempre bom. Não entendemos muitas vezes, Senhor, mas que isso não seja o motivo para ficarmos duros como cacos. Que isso não seja motivo para estarmos como pó, tão frágil, Senhor, inconstantes. Mas que tudo aquilo que não entendemos, Senhor, tudo aquilo que foge do nosso controle, que seja um motivo para dizermos, Senhor, mesmo assim, eu confio no Senhor, estou aqui como um vaso, como um barro nas Tuas mãos, faz de mim o que quiser, Pai. Nos ensina, Senhor, porque nós estamos vivendo dias difíceis e precisamos disso. O Teu povo precisa disso, Senhor. Então que a Tua palavra que não volta vazia, que ela venha penetrar nessa noite, naquele coração que estava como um caco, que estava como um pó, Senhor. Mas que o Senhor venha amolecer, que o Senhor venha quebrar, que o Senhor venha fazer um vaso de honra. Sabemos também, Senhor, que nem todos ainda entregaram a vida ao Senhor. Nem todos ainda disseram, olha, está aqui, Senhor, a minha vida, toma conta, eu quero entregar a minha vida ao Senhor. O Senhor sabe, nós sabemos também, nem todos fizeram isso. E olha como o Senhor tem sido bondoso, tem dado tempo, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus, que pelo Teu poder, do poder do Espírito Santo, venha convencer esta pessoa, para que ela possa entender e confessar ao Senhor publicamente, Senhor, sem medo, sem receios, que só o Senhor é Deus. Porque nós fizemos isso um dia, e foi a melhor coisa que fizemos, foi entregar nossas vidas ao Senhor, e dizer ao mundo, que estamos contigo, mesmo sendo falhos, mas que entregamos nossas vidas ao Senhor. Então nessa noite, Senhor, com as Tuas misericórdias, não deixa, Pai, que aquele homem, aquela mulher, aquele jovem, não deixa ir embora sem essa entrega pessoal, essa entrega pública, Senhor. Porque os dias são maus, e talvez o amanhã para essas pessoas possa não chegar, Senhor. Então, em nome de Jesus, convence, Pai, com Teu Espírito Santo. É o que eu te peço e agradeço. Amém.